Eu vi até no curso do Chris Palmer, lá no Peterson Academy, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas Aham. justamente a introdução dele é sobre isso, né? Sobre como, para a maioria das pessoas, os remédios psiquiátricos não funcionam. Então, quando ele encontrou a dieta cetogênica, por um acaso, né? Naquele paciente dele que estava gordo e também estava esquizofrênico, tinha esquizofrenia, e o paciente decidiu só perder peso com a dieta cetogênica. Alguns meses depois, o paciente chega falando que não está mais ouvindo vozes, e aí isso que ativa uma luz na cabeça dele para com que ele mude, né? Você também tá a par da teoria de Chris Palmer, né? Que o começo dos problemas psiquiátricos está lá originado na mitocôndria, na dificuldade da mitocôndria de criar energia, basicamente, eficientemente. Eu acredito muito nisso, viu? Eu concordo muito com a teoria dele, faz muito sentido. Ele ligou todos os pontos ali, né? E assim, né? Como tudo na ciência, né? Tudo demora, né? Então, até a terapia metabólica cetogênica entrar como um tratamento é, nas guidelines, né? Nas diretrizes da psiquiatria, isso daí vai demorar alguns anos e até décadas ainda, né? Porque tudo é muito lento e isso implica muitas questões, né? Porque se essa questão, né, for comprovada e tudo, porque assim, já tem muitos estudos mostrando a segurança e tudo, mas eles querem mais e mais e mais, né? Isso daí vai implicar em muitas questões porque vai mostrar que é um problema metabólico. Isso daí vai influenciar em relação a medicamentos que atrapalham a parte metabólica, tudo tem muitas questões ali em jogo, né? Mas assim, eu fico muito feliz que Harvard, Stanford, Oxford, várias universidades do mundo estão fazendo muitas pesquisas, já tem centro ali, né, de psiquiatria metabólica, onde eles estão sendo aplicados. Vários médicos, psiquiatras, profissionais de saúde estão aplicando, né, essa terapia e assim os resultados são muito animadores, né? E aí é acompanhar, né, o Exato. futuro. E eu tô vendo que eles estão tendo casos de sucesso enormes, né? Em esquizofrenia, como a gente conversou, binge eating disorder, né? Que é compulsão alimentar, depressão e coisas do tipo. Você tá vendo também com os seus pacientes uma melhora desses problemas psiquiátricos que só vão ser curados com remédio, que é o que a gente aprende? Olha, eu vejo uma melhora significativa, coisa que nunca vi medicamento proporcionar. Muitos pacientes eles chegam tomando, né, vários medicamentos, então tem as etapas ali, né, da terapia cetogênica. Primeiro a gente limpa ali todo o corpo, dá o que o corpo precisa, né, faz a alimentação. Depois a gente avalia se pode iniciar ali o desmame e tudo. Mas assim, é uma jornada muito legal, porque a gente vê ali melhora significativa da qualidade de vida, diminuição dos sintomas, né? Cada paciente responde de uma forma, né? Porque cada organismo é único. Mas assim, é muito legal porque todos os pacientes têm uma melhora na qualidade de vida, 100%. Isso a gente não consegue falar isso com medicação, né? Uau! Então, E isso tá englobado todas as doenças psiquiátricas ou tem algumas mais específicas que funcionam melhor? é, não todas as doenças, né? Porque tem muitas doenças ali psiquiátricas, mas assim, e os pacientes, eles têm várias comorbidades, então não é só um TDAH, não é só uma depressão, tem o TOD junto, tem várias questões juntas, né? Mas a gente vê uma melhora significativa ali dos sintomas, né? E tem paciente que a gente não precisa entrar necessariamente ali com uma cetogênica, só da gente melhorar a qualidade da alimentação, então tirar açúcar, tirar ultraprocessados, tirar o trigo, tirar óleos, Químicos, né? né? Vegetais químicos, isso. A gente já vê uma melhora significativa. Né? Isso é, inclusive, uma das questões ali que a gente avalia se o paciente realmente precisa fazer uma cetogênica, entrar em cetose ou não. Tem algum caso específico assim que você possa contar para todo mundo? Eu sempre gosto de perguntar sobre casos específicos. Muita gente às vezes
muitos médicos ou nutricionistas que eu pergunto às vezes esquecem, porque é uma pergunta assim muito específica, mas você se lembra de algum caso específico assim que você ficou super orgulhosa do seu paciente ou que você ficou super impressionada pelo que aconteceu no caso clínico dele ou dela? Eu tenho alguns, um que foi uma das primeiras pacientes que eu apliquei a cetogênica, e ela tinha um quadro muito severo de depressão, né, muito, muito severo. A mãe dela tinha morrido, né, por depressão, né, e aí ela estava indo por esse mesmo caminho, né, e ela veio querendo uma história diferente, né, um futuro diferente, né, então ela já estava criando esse grau de consciência da alimentação e tudo, mas ainda não tinha uma alimentação boa e tudo, e aí a gente entrou ali com a terapia metabólica cetogênica, a gente fez toda a suplementação, né, personalizada, e aí assim, 2 meses 80% ali dos sintomas dela melhoraram, assim. Então isso foi muito animador, sabe? De ver isso, eu fico até emocionada, assim, porque mostra que a gente está no caminho certo, né? Então, assim, tem jeito, né? A gente conseguiu fazer o desmame das medicações, então, assim, tem jeito, né? Então, eu gosto muito, a Georgia, né? O jeito dela falar é muito legal, e a forma de escrita dela, e no início do livro dela, ela fala assim que a esperança está no cardápio, né? Hope is on the menu, né? Então, assim, é isso, né? Tem esperança, né? A gente tem que cuidar da saúde, dar o que o corpo precisa, tirar o que faz mal, né? E o corpo vai respondendo. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. É impressionante, né, doutora? Eu também já li o livro da Dr. Ida, eu indico qualquer pessoa que está aqui a ler, eu acho que só tem em inglês, para ser sincero, Change Your Sim, Diet, Change Your Mind. Então, se você sim. souber ler inglês, indico totalmente o livro dela. Me fez mudar o paradigma completamente, doutora, porque eu não tinha essa noção da ligação entre o corpo e o cérebro. Eu sabia que meu corpo estava inflamado, mas eu não sabia. Aí, ó, esse Que mesmo. ele, né? Esse livro, gente, espero que ele chegue rápido, a tradução dele no Brasil, porque ele é muito bom, ele é muito detalhado, né? Ela fala de tudo, paleo diet, é muito detalhado. Para quem é leigo também, uma linguagem super compreensível. Exato, e foi até uma leitura que eu fiz antes de dormir, de tão interessante que era, eu até perdi o sono. É Mas muito bom o jeito dela escrever, é legal mesmo. com certeza, e eu não tinha percebido essa conexão entre o nosso corpo estar inflamado, né, com gordura e se sentindo cansado e coisa do tipo, e o cérebro também está inflamado. Então ela abriu meu olho para isso e eu sou grato pela essa mudança de paradigma. Doutora, uma pergunta que eu tenho para você, até em relação à sua entrada e sua vontade de seguir esse ramo da psiquiatria metabólica, né, que é o que chamamos. Ah, o que foi alguma coisa que aconteceu com você ou foi alguma chave que virou com você para você seguir esse ramo? Então, a psiquiatria em si, né, eu decidi, assim, que eu queria ir para esse rumo de cuidar da saúde mental e tudo, por uma experiência pessoal, né? Não estava bem mentalmente e minha alimentação não era nada, nada boa, né? E aí eu entrei ali numa jornada de autoconhecimento, de, né, entender várias coisas sobre mim e tudo. E, consequentemente, né, eu vi que eu precisava melhorar minha alimentação, porque o nosso corpo, né, é o nosso templo, então a gente precisa cuidar dele, né? E eu comecei a mudar minha alimentação, né, diminuir muito açúcar, ultraprocessados, industrializados, cortei o glúten e assim, senti uma melhora significativa. E olha que eu nem fiz, né, uma cetogênica.
Então, assim, eu vi um grande impacto em mim, né? Só da mudança, ter uma alimentação mais limpa, né? Que tem. E aí eu fui, né? Tem muitas questões, assim, da psiquiatria, casos mais graves, né? Que a gente sabe que somente essa mudança ali da alimentação e tomando a suplementação e tudo não é o suficiente. E aí eu me deparei com a Georgia Ede, né? No fellow que eu estava fazendo de psiquiatria funcional integrativa, né? A Georgia Ede, ela deu uma aula, né? E aí eu vi que esse é o caminho aí para tratar principalmente transtornos psiquiátricos graves, né? Porque a cetose, né, ela muda a forma como o cérebro lida com a energia, né? Então a gente está descobrindo muitas coisas relacionadas a isso, como o que acontece, né, nesses transtornos psiquiátricos. Mas aí eu vi que essa é a solução, assim, né? Melhor até agora, né? Para a gente ter melhores resultados aí com os pacientes. Uau! Você pode explicar um pouquinho a mais sobre como a cetose, como o seu corpo criar cetonas pode ajudar nesses problemas psiquiátricos, assim, um pouquinho mais em detalhe e talvez mais microscopicamente falando, né? Sim, No sentido mais detalhado. Eu adoro saber claro. sobre isso. O nosso corpo, né, ele precisa de energia para funcionar. O cérebro, todas as células precisam de energia. E as células, elas têm um motor, né, híbrido de energia. Então, elas podem usar como fonte de energia a glicose, né, e também a cetose, que é através da queima das gorduras. Só que quando uma pessoa tem uma alimentação rica em carboidratos, açúcares, né, o corpo dela ele não vai usar essa outra fonte ali de energia, ele vai ficar usando a glicose, né? Então, quando o paciente ele faz ali a dieta cetogênica, ele passa a usar, né, essa outra fonte de energia. E essa fonte de energia é uma fonte de energia mais limpa, né? O cérebro ele funciona melhor com ela. E o que está sendo estudado, investigado, assim, descoberto ali sobre o mecanismo ali por trás ali dos transtornos psiquiátricos, isso principalmente do transtorno bipolar. É do trabalho do Ian Campbell. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é um pesquisador de psiquiatria metabólica da Universidade de Edimburgo, na E Europa, ele né? mesmo tinha esse problema, né? Exatamente, a história dele é muito forte, né? Ele tem diagnóstico de transtorno bipolar, né? E aí ele começou o Atkins Diet, que é uma dieta cetogênica modificada, e os sintomas dele desapareceram, né? Então ele entrou ali nessa jornada de pesquisa, né? Disso. Então, o que está sendo discutido, né? Porque tudo isso é muito novo, né? A gente está descobrindo que os transtornos psiquiátricos, eles têm uma relação muito forte com 3 fatores: resistência insulínica, inflamação e estresse oxidativo. E esse Ian Campbell, ele está descobrindo que pessoas com transtorno bipolar, elas não conseguem administrar direito a glicose, a energia vinda da glicose, né? Então, o cérebro meio que fica sem energia. E sem energia, nada funciona direito, as reações bioquímicas não acontecem direito, nada flui, né? Então, quando a gente faz uma dieta cetogênica no paciente, a gente está dando uma outra fonte de energia para o cérebro. E aí o cérebro passa a ter fonte de energia ali mais contínua ali, que são dos corpos cetônicos. E aí tudo começa a melhorar, né? E a dieta cetogênica, ela é anti-inflamatória, né? Ela reduz estresse oxidativo, melhora a resistência insulínica se o paciente tiver. Então, muitas coisas. Uma coisa que eu acho bem interessante, doutora, é justamente sobre a resistência à insulina, e uma coisa que eu nunca tinha pensado até conversar com a Georgia Ede também, foi que não só o nosso corpo está resistente à insulina, mas nosso cérebro também está resistente à insulina, né?